não só financeiramente, mas também nos dando uma mão, vindo aqui participar. Israel é um país que, em muitas ocasiões, de alguma forma, sofre algum tipo de restrição e segregação. E o fato do voluntário vir a Israel, participar e dar uma mão na construção e na ajuda às forças de defesa de Israel tem um significado extremamente forte para aqueles que aqui vivem. This is also, thank you. This is also the opportunity to meet people from around the world. If you people come from Brazil, you meet people from different countries that come almost from all over the world. You meet different languages, you meet different characters. You meet on the other side young soldiers or people that are Israelis. So this gives you, first of all, an opportunity to meet more people and to get involved in what people know and what people bring from their countries. And you get a direct contact with Israelis. And from what I hear from volunteers that go back then to their countries, they are so happy. And I call them Israeli best volunteers and ambassadors around the world. O Coronel Guerra disse, então, que o fato de você vir do Brasil para dar a sua ajuda e dar a sua mão às Forças de Defesa de Israel tem um grande significado, porque não são só os brasileiros que virão para o programa que estarão nos ajudando, mas aqui encontrarão jovens e idosos. Faz um gol só. Então, jovens e idosos vindos de diversos países do mundo, de diversas culturas diferentes, de diversas línguas diferentes, e juntos trabalharão com os jovens soldados de Israel nas bases, criando uma força e mostrando uma união extremamente importante para a... de alguma forma, embaixadores de boa vontade de Israel. אני מזמין את כולם לבוא. אני מצטער שעכשיו זמן הקורונה, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם, but when the corona is going and we are free to open our bases to receive you, we invite you. I promise you a good time. Thank you for listening. Ele está convidando a todos para que venham. Infelizmente, neste momento, com a corona, não é possível a recebê-lo. Betinha falou para eu pôr o fone. Ele diz que, nesse momento, em função da corona, não é possível recebê-los, mas tão logo a crise do corona Acho que não, né? Todos serão aqui muito bem-vindos. Eu peço a quem está com o microfone aberto que, por favor, o feche, que incomoda um pouquinho. Então, ele convida a que venham aqui a participar junto conosco, a estarem presentes tão logo a crise do corona termine, para que vocês possam estar aqui junto conosco. Thank you very much. Agradece a vocês. Muito obrigado. תודה רבה לך, מר גבע, ונקווה שהרבה מאלה ששומעים אותנו יצטרפו אלינו. Eu disse thank you. Antes de vocês agora se juntem a nós nesta obra. Thank you for your initiative and thank Karen for organizing this meeting. Thank you. תודה רבה. Eu queria agora convidar dois dos brasileiros que já participaram do programa Voluntários, aliás, uma delas participou na base junto comigo, a nos contar em algumas palavras como foi a experiência. Eu vou começar com a Helena Zuckerman, que é uma Olá Hadashah, uma imigrante recente e que vai nos falar um pouquinho sobre a experiência dela. Helena, boa noite. Há quanto tempo você está em Israel, Helena? Não estou ouvindo. Seu microfone está fechado. Abra o seu microfone, por favor. אפשר לפתוח את הטלפון של... Pronto. Ativou? Marcos.
אנחנו שומעים אותך. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo, todo mundo está ouvindo. Mas vocês estão ouvindo a minha voz? Está ouvindo, está ouvindo. Alô, Helena? Então, אלנה, שומעים אותך, את יכולה לדבר. שלום. Então, boa noite, Marcos, boa noite a todos. Muito obrigada por ter me convidado para bater um papo com vocês essa noite. E diga as perguntas que você tem para me fazer, Marcos. Bom, a primeira coisa que eu queria saber é quanto tempo você está em Israel. 7 meses. Eu cheguei no dia 29 de junho. E como é que você, num prazo tão curto, já resolveu participar do programa Sarelo? Conta para gente e conta para gente como foi sua presença no programa. Primeiro, como é que se diz? Eu sempre trabalhei voluntariamente no Brasil em várias coisas, na Hebraica, na Federação, no Rotary. Voluntariar é o meu perfil, eu gosto muito de fazer isso. Aí a Vera Kahn me avisou desse programa e eu me inscrevi. Eu recomendo para todas as pessoas que puderem vir, porque é uma oportunidade incrível. Foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Eu passei uma semana numa base em Tzipori. Desculpe a pergunta, a interrupção. Essa base que você esteve foi da Marinha, da Aeronáutica, de que grupo? Não era nem da Marinha, nem da Aeronáutica. Era uma base em Tsiporit. Ok. Tsiporit. E nesta base, eu encontrei... nós éramos em 9 pessoas, eu encontrei pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Londres e pessoas de outros lugares. E tinha 2 brasileiros também. Nós ficamos uma semana juntos, as acomodações são simples, mas tudo que a gente faz é junto com os soldados. A gente almoça com os soldados, a gente janta, e durante o dia a gente faz o trabalho que eles determinam para a gente de fazer. Eu, por exemplo, eu pintei. Eu passei vários dias pintando várias caixas, vários boxes, vários portas. E todas as noites a gente tinha também peolá, reuniões, onde as duas... com atividades... Nós tínhamos jogos entre as pessoas para a gente, como é que se diz? Saber coisas de Israel. Além de tudo, é instrutivo. Além de você ajudar, você ainda recebe instrução. Você gostou? Você acha que é um programa ao qual você voltaria? Eu vou voltar, já estou inscrita para o dia 21 de fevereiro, eu já vou fazer mais uma semaninha, não sei aonde a base vai ser escolhida, mas eu já estou inscrita e eu já também divulguei para muita gente e gostaria de convidar todos os brasileiros que estiverem assistindo que não deixem de fazer esse programa, porque é uma experiência incrível. Muitíssimo obrigado, Helena. Espero que você tenha uma experiência tão boa no grupo do dia 21 como você teve em dezembro e estamos muito satisfeitos de ter você conosco aqui no Sarelo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vou convidar agora... eu esqueci de te perguntar uma coisa. Dizem que para mulheres não se pergunta a idade. Eu posso perguntar a sua? Pode perguntar. 67. 67. Muito obrigado. Pertinho do 68. Muito bom. Parabéns pelo 68. Mas 67, bem vividos. Muito bom. E agora eu vou passar a palavra para nossa mascote, dona Gerta Benedek, que esteve junto comigo, né, na base em dezembro, e eu gostaria de ouvir da dona Gerta também um pouquinho da sua experiência. Por gentileza, dona Gerta. Apesar que na sua tela está o nome da sua irmã, Norma Del Giglio.
בבקשה, un minutinho só. בבקשה, קרן, אפשר לפתוח את הקול של נורמה דלג'יגליו? כן, הוא יכול לפתוח, אתה פשוט יכול ללחוץ על הכפתור. תגיד לו פשוט שיוציא את עצמו מ-on mute, הוא יכול. É só você apertar o seu botãozinho aí de voz. כן, you can unmute yourself if you want to speak. Ok? Tá me ouvindo, Gerta? Eu estou te ouvindo muito baixinho agora. Estou te ouvindo, mas muito baixinho. Então, espera um minutinho, tá? Eu te ouço, mas muito, muito baixinho. Acho que todos te ouvem baixinho. É por causa do fone de ouvido. É melhor tirar o fone de ouvido. É, melhor tirar o fone de ouvido. Pode ser que o fone de ouvido é o que está tirando o som. Oi? A melhor? Está ainda baixinho, mas já estou te ouvindo. Se puder aumentar o som, eu agradeço. מוטי, זה המיקרופון של מי? של נורמה דלג'יגליו. היא פתוחה. במסך בדיוק מתחתך. זה פתוח אצלה. Agora fala. Tá aberto o seu microfone. Your microphone is open, you can speak. Tá ouvindo? Yeah, we can hear you. It's okay. Yes, ok. Começamos então? Vamos lá. Nós tivemos... O fone de ouvido dela está atrapalhando. Yeah, your volume is not very good, תגיד לה. O volume não está bom, eu acho que é por causa do fone de ouvido. Se você puder desconectar o fone do computador, vai ser melhor. Se você desconectar o fone, provavelmente vai ficar melhor. Eu acho que eu vou falar pelo iPhone, tá? Oi? Dá para me ouvir agora? Te ouço melhor. Gerta, acredito que nós vamos passar então para o Rabino chamar e assim que o som voltar a você, voltamos a você, ok? Mas só me fala se tá bom agora ou não. Ela tem que tirar o conector do computador, o fone de ouvido do computador. Oi? Ela tem que tirar o conector do fone de ouvido do computador. Lá dentro é tirar do ouvido. Sim. Gerta, se você desconectar o fone de ouvido do computador, nós te ouviremos melhor. Bom, eu então vou passar a apresentar o Rabino Chamar. Voltou o som? Ela está no celular da Norma e está desconectado o celular. Se ela ligar o celular, o som vai aparecer. O microfone da Norma. Agora tá bom? Agora ligou. Tá? Agora sim. Agora Então, sim. tá. Ótimo. É que a tecnologia ainda não chegou muito bem para mim. Muito bem. Norma é muito bem-vinda. Por gentileza, nos conte quantos anos você está em Israel, Norma? Perdão, Gerta. Eu estou falando Norma porque está... É verdade. Estou 4 anos em Israel. Você está há 4 anos em Israel. Isso. E como é que você decidiu participar do Sarel? Mas o culpado disso, você sabe, é você, né? O culpado disso é você, porque você... Eu sou voz. Sim, nós nos encontramos, você me contou do programa, eu fiquei muito entusiasmada, eu sempre quis saber como é que era, na verdade, o exército, porque a gente só escuta falar. E eu tive a oportunidade de ir com uma turma maravilhosa, e eu posso dizer que eu passei uma das semanas mais bonitas da minha vida. E você esteve aonde? No norte, no sul? Em que local de Israel? Nós estivemos no sul, em Hanegev. Muito bem. E me diga uma coisa, a base que você esteve era uma base... Infantaria. Oi? Oi? A base era de infantaria. Não tá. Oi?
Oi. Desliga. Oi. Voltou, Marcos? Yes, we can hear Oi? you. It's okay. Norma, it's okay. שומעים אותך. Não, כן, ok. כן. Ok. Tá. Então, nós estamos lá, Marcos. Eu falei que eu estava na infantaria, com um grupo muito, muito legal. Dá para ver pelo meu rosto que eu era mais a menos jovem lá, tá bom? A mascote. Mascote, tá. Pela minha altura, é mascote mesmo. Mas... Com que idade você teve no teu primeiro grupo na Sarela? Com a mesma idade, 83, querido. E valeu a experiência, Gerta? Olha, eu vou contar para você, eu preciso contar para quem estiver me ouvindo. Eu vinha de uma depressão porque por causa do corona, que a gente não podia sair de jeito nenhum aqui de onde eu moro. Eu moro no Diurmugan. E eu fui para lá, eu voltei outra pessoa, tá? Voltei disposta, feliz, como se diz, a toda. O carro estava em 150 por hora. Foi muito bom. Você participava, acredito, como todos os voluntários, no Sarela, eu esqueci de perguntar isso para a Helena, mas provavelmente no hasteamento da bandeira junto com os soldados de manhã cedo? Que emoção! Lógico, é uma emoção. Imagina só chegar no lugar onde você é convidado para hasteamento da bandeira, que é todos os dias de manhã, antes de a gente se tomar café, e a primeira atividade é essa, de hasteamento da bandeira, e se canta Hatikva. O corpo da gente treme todo, a gente realmente se emociona muito. É dessas coisas que não dá para falar. Não dá, em palavras eu não consigo me expressar. É algo maravilhoso. A experiência foi boa, então. Você voltaria ao programa Sarela? Olha, querido, eu já estou inscrita e só não vou mais vezes porque eu acho que eles têm medo que eu não vou aguentar. Olha, eu queria dar meu testemunho particular. Eu estive na mesma base que a Norma no nosso... Querem queimado, que a Gerta. No nosso último grupo, eu e a Gerta estivemos no mesmo grupo. Está nos ouvindo aqui também a Vera Kahn e o Abrão Kahn, que estiveram também. Nós éramos israelenses, venezuelanos, israelenses, americanos no grupo. Foi um grupo maravilhoso. E a Gerta foi realmente uma estrela lá. A mim coube, em alguns momentos, preparar os caminhões que carregam os tanques para o front, então tínhamos que colocar o material, tanto médico como material de suporte para os motoristas e para os tanquistas que seriam levados. Me parece que você, Gerta, preparou insumos médicos alguns dias, né? E em outros dias preparou o armazém para receber suprimentos, foi isso? O armazém para receber suprimentos, e teve uma coisa muito emocionante. Dois dias nós tivemos que pegar capacete que os soldados usaram em guerras anteriores, e nós tínhamos que desmontar e que ia para uma outra, não sei, para refazer, enfim, alguma coisa assim. E dava para ver algumas coisas que, digamos, doía o coração da gente, e dava um orgulho muito grande de saber quanta gente trabalha por Israel, quanta gente se dedica. E esse projeto é uma coisa tão fantástica que, para todos, principalmente nós que a gente vem do Brasil e não tem nenhuma experiência, nem de escutar falar, porque o exército no Brasil é uma coisa muito diferente, é de uma união, é de uma dedicação ímpar.
Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu depoimento. Muito obrigado também à Helena. Obrigado à Vera Kahn, que participou, não está conversando conosco hoje. Vera e Abrão participaram, mas muito obrigado por estarem aqui na audiência, por estarem se voluntarizando conosco. Abrão vai estar comigo no dia 14. Nós voltamos, se Deus quiser, dessa vez para preparar as rações do fronte durante uma semana. Obrigado por ter estado e obrigado por voltar ao programa Sarela. Abrão, Vera, Norma, perdão, Gerta e Helena. E agora, então, eu gostaria de falar para vocês sobre a estrela da noite de hoje. Aconteceu alguma coisa aqui. Aqui está. Em 27 de junho de 1976, uma aeronave da companhia Air France, com 248 passageiros, foi sequestrada por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina, junto com as células revolucionárias da Alemanha, e desviada para Entebbe, onde passageiros judeus e israelenses foram separados dos demais passageiros e da tripulação. 148 reféns não israelenses foram libertados. Porém, mais de 100 passageiros judeus e israelenses permaneceram reféns e foram ameaçados de morte algumas vezes. Num gesto de incrível solidariedade, o piloto do avião, Michel Bacchus, que não é judeu, recusou-se a partir sem que os demais sequestrados também fossem libertados. A Sayeret Matkal, das Forças de Defesa de Israel, promoveu o que é considerado por muitos especialistas como a missão de resgate mais complexa e perfeita de todos os tempos. Nosso entrevistado dessa noite era um dos sequestrados. O então adolescente Rafael Shammah tinha 16 anos e estudava em Israel num curso colegial religioso, a Yeshiva Netiv Meir, do Movimento Mundial Bnei Akiva. Esta escola se dedica, conforme a sua própria definição, a educar para a liderança, baseada em valores, educação, sionismo e ciência. Rafael Shammah, sem dúvida nenhuma, incorporou estes valores. O jovem Shammah prosseguiu seus estudos na Yeshiva Gvoá Merkaz Harav, instituição que forma rabinos sionistas engajados na sociedade. Paralelamente a seus estudos para o rabinato, Rafael Shammah se alistou no Exército de Israel. Apenas 6 anos após Entebbe, Rafael Shammah iria enfrentar terroristas por uma segunda vez, porém em condições totalmente diferentes. Em 1982, Rafael Shammah era um soldado na artilharia do Exército de Defesa de Israel, chamado para a Guerra da Galileia, que também é denominada Primeira Guerra do Líbano, adentrou o Líbano, onde foi operador de canhões. Foi nesse mesmo evento, por causa deste evento, que foi fundada a nossa instituição, a Sarel Voluntários por Israel. Rafael formou-se rabino e cursou também pedagogia na Faculdade de Lifshitz aqui em Israel. Já formado rabino e pedagogo, Rafael Shammah volta ao Brasil, onde funda a Yeshiva Or Israel College, na cidade de Cotia, estado de São Paulo, dedicada à educação tanto laica como religiosa, nos mesmos moldes da escola que ele mesmo cursou. Hoje, ele é o Rosh Yeshiva, o diretor-geral da instituição, casado e pai de 8 filhos. É com imensa satisfação que eu recebo aqui o rabino Rafael Shammah para este bate-papo que, sem dúvida, será bastante marcante. Muito obrigado. Rabino Shammah, boa noite. Boa noite, obrigado pela introdução. É um prazer ver tanta gente querida aí, em especial unidos aqui no programa do Sarel. É uma grande honra pelo convite que vocês fizeram. Obrigado. Muito bem. Rabino Shammah, o Rafael Shammah, eu fico na dúvida com qual título chamá-lo, uma vez que tem tantas características maravilhosas. É um rabino, foi um soldado, infelizmente foi um sequestrado também, é um líder comunitário, sem dúvida nenhuma. Então, mas eu vou chamá-lo de Rabino Shammah, eu acredito que é o posto mais nobre que um judeu pode atingir. Rabino Shammah, em primeiro lugar, como é que o senhor chegou a Netiv Meir? Por que o senhor veio estudar, saindo do Brasil, veio estudar em Netiv Meir, fazer o seu colegial aqui? Bom, eu queria sempre crescer. Eu estudei na escola Yavne, aqui em São Paulo. Depois eu
continuei meus estudos na Yeshiva de Petrópolis, sobre a tutoria do Rabino Binyamin, no Yeshiva, e eu queria ir adiante. Então, depois de 1 ano e meio na Yeshiva de Petrópolis, alguns amigos meus, Jacques Stern e outros, foram para Israel e eu acabei indo atrás deles. O nível de estudo da Yeshiva de Netiv Meir, em Israel, era um nível mais elevado e eu queria sempre procurar crescer em Torá e etc. Bom, aí o senhor estudava aqui em Israel e, num determinado momento, por algum motivo, resolveu ou precisou ir ao Brasil nesse voo da Air France. Conta para a gente como é que foi, por que o senhor estava indo para o Brasil e como é que foi o início desse sequestro. Bom, a minha história é longa, eu vou tentar encurtar ela, contar umas partes. A gente, naquela época, voltava só nas férias grandes, escolares. Então, essa época, mais ou menos, era junho, era final de junho, final do ano letivo. E uma coisa interessante, que naquela época tinha dois voos da Air France naquele mesmo dia. Um voo saía às 5h30 da manhã e outro saía às 6h30. E a nossa passagem estava marcada para o voo das 5h30. Eu acabei insistindo muito com a Air France, vários telefonemas, insistindo para ver se eles conseguem 2 lugares no voo que saía mais tarde, para a gente poder dormir um pouquinho mais. E, no final, sexta-feira de manhã, ligaram, falaram, conseguimos para o senhor 2 lugares, últimos lugares lá no voo está cheio, no voo das 7h30. Fiquei contente, dormi um pouquinho mais, mas eu não imaginei que junto com esses lugares do voo das 7h30, eu ia ganhar um tour grátis, gratuito, no centro da África, em Uganda. Então, assim começou a história. Esse segundo voo das 7h30 era uma época no mundo de vários sequestros. Então, fizeram uma grande revista em todos os passageiros que subiram no avião naquela época. Mas nós não sabíamos que esse mesmo voo tinha uma escala em Atenas. Então, o avião aterrissou em Atenas. Lá subiram aproximadamente 10 passageiros. E logo que entraram os passageiros, o Jacques Stern, que viajava comigo, estava do meu lado, falou, tem aí 2 que parecem com nossos primos. Mas já naquela época, árabes eram comum nos aeroportos da Europa. Então, a gente sentou, tranquilo. E depois que o avião decolou, depois de uns 4, 5 minutos, a gente ouve um grito. Aaah! Uma mulher gritando, berrando na parte da frente do avião. Então, eu tentei manter meu otimismo. Falei para o Jacques, olha, deve ser uma mulher que está passando mal. Nós temos que ir lá fazer alguma coisa para ajudar. E logo, 2 pessoas começaram a correr da parte de trás do avião, os 2 corredores, com alguma coisa na mão, começaram a correr gritando, correndo para a parte da frente do avião. E novamente eu tentei forçar meu otimismo, falei, talvez são médicos que foram socorrer a mulher. Mas esse otimismo durou pouco, porque depois de alguns minutos nós vimos toda a tripulação e todos os passageiros da primeira classe levantados e vindo para a parte de trás do avião com as mãos levantadas, rendidos. E aí a gente começou a entender que era um sequestro. Na verdade, os sequestradores eram um casal de alemães que estavam na primeira classe e esses 2 árabes que estavam na parte de trás do avião. E quando o avião decolou, esse casal abriu uma garrafa de champanhe na primeira classe. Isso acabou desviando a atenção das pessoas e foi o bastante para o alemão entrar na cabine, dominar o avião. E na hora que ele conseguiu dominar o avião,
a mulher alemã começou a gritar, aquele grito que a gente ouviu, era um sinal para os dois terroristas que estavam na parte de trás do avião correrem para frente e ajudar a dominar a tripulação e o avião. Alô? Esse foi o começo. Alô? Então, se possível, a gente pede para todos fecharem os microfones. Por favor, senhor Marcos. Deu para ouvir? סגרתי לכולם. אבל מרקוס, שומע? הוא לא מתחבר כנראה. לא, נראה לי האינטרנט שלו קפא או משהו. Tá bom, eu vou continuar, então. לגמרי קוטינואר. אז אני continuo, בסדר. Logo, nós vimos que o avião começou a fazer uma manobra para a esquerda. A gente entendeu que nós estávamos, na verdade, indo para o norte da África. E depois de umas 3, 4 horas, o avião acabou aterrissando na Líbia. A Líbia, naquela época, era o máximo da loucura do Muammar Gaddafi, o ditador, que ele matava milhares de pessoas, ajudava muitos terroristas. Mas, antes de nós aterrissarmos, eles anunciaram que esse sequestro da FPLP, que é uma facção da OLP, das mais extremistas, e que era um sequestro contra Israel, contra a França, contra os Estados Unidos, que ajudam Israel a ser colonialista, e que se a gente ficasse calmos e colaborarem com eles, não ia acontecer nada, mas se alguém hesitasse em fazer alguma coisa, tentar alguma coisa, eles iam explodir. Eles tinham granadas nas mãos, armas. Além disso, tinha algumas latas de biscoitos nas portas, com alguns fios. Eles disseram que eram bombas e que se alguém tentasse alguma coisa, eles iam explodir o avião. Bom, alguns minutos depois do discurso deles, eles anunciam que eles vão reunir todos os passaportes, todos os documentos de todas as pessoas. Então, por favor, procurem nas malas, nos bolsos, juntem tudo que vocês têm, nós vamos juntar tudo. Tá bom. Naquela época, 1976, eu tinha 16 anos, era brasileiro, embora estudava em Israel já 2 anos, mas eu era brasileiro. Então, preparei meu passaporte, meus documentos, mas na hora que eu estou revisando minha carteira, de repente, eu me deparo com a carteira interessante. Assim como tem Sarel, que é um movimento fantástico, existe o chamado Mishmar Ezrahi, guarda civil, onde civis se voluntariam para ajudar a polícia em rondas nos bairros, vendo qualquer movimento suspeito, alguma mala suspeita. Então, se faz um treinamento na polícia, se faz um mitvah, tiro-alvo, e uma vez por mês, um jovem escolar, junto com alguém mais de idoso, geralmente alguém aposentado, talvez, fazem uma ronda, 4 horas durante a noite, mas nesse treinamento, a polícia, na verdade, te dá o direito dessa dupla de agir como policiais. Nós temos a braçadeira da polícia, armas de polícia e carteirinha de polícia. Então, estava lá, Rafael Chamar, choter, policial, Mistério de Israel. Aí eu comecei a pensar, uau, se eu entregar essa carteirinha, eu provavelmente não estaria mais aqui hoje. Então, quem você está falando? Não, Rabino, eu você está falando. Se der para desligar aí. Eu decidi, então, esconder essa carteirinha embaixo do assento, onde tem a boia salva-vida, né? Então, deixei lá e esperei
uma das aeromoças estava passando com um saco grande e as pessoas colocando os documentos. Mas, quando a aeromoça estava se aproximando, 2 metros antes de chegar no meu lugar, o alemão lá repete o anúncio, dizendo, olha, não tentem esconder documentos, passaportes, entre as cadeiras, embaixo das cadeiras, em cima das cadeiras, nós vamos revistar tudo e aí vai ser bem pior. Uau, eu tomei um susto, pensei que talvez ele tinha até me visto, que tinha escondido. E nessa hora me veio um clique na cabeça, eu peguei a carteirinha, tirei o plástico e decidi, de forma assim sutil, começar a engolir a carteira. Mastiguei bem o papel, a foto, e acabei engolindo. Não precisa fazer brachá, não precisa fazer bênção sobre carteirinha. Não estava muito gostoso, mas depois disso eu acabei me sentindo aliviado. Baruch Hashem. Então, esse aqui foi um episódio interessante, tá? Do início do sequestro e da entrega dos documentos. Acabei entregando o resto dos documentos, né? E bom, o seu Marcos voltou aqui, então, por favor, seu Marcos. Por favor. Muito bem. Bom, aí vocês chegaram em Entebbe, não sabiam que você era judeu, ou sabiam? Então, olha que interessante. Os terroristas estavam frisando que eles eram contra Israel. No início, não mostraram tanta animosidade contra judeus. Tanto é que depois de sair da Líbia e aterrissar em Entebbe, mas ainda estava no avião, tinha 2 casais de religiosos Haredim. Naquela época, Haredim era menos comum do que hoje. Um casal francês e um casal belga. Então, um casal francês, chamado Gross, ele chegou até mim e falou, olha, o sequestro foi no domingo. A gente, até chegar em Entebbe no dia seguinte, era segunda de manhã. Então, ele chegou até nós e falou, vocês já colocaram tefilim hoje? Nós falamos para ele, olha, não pensamos no assunto ainda. Então, ele falou, será que vocês poderiam colocar o tefilim de pé? Eu estou pedindo para as pessoas colocarem tefilim e, se vocês colocarem de pé, vai ser um incentivo. Eu não sei se eu devia ter feito, eu não sei se hoje eu faria, mas naquele momento eu era jovem, empolgado, eu me levantei e colocamos tefilim na frente de todo mundo. Tá? Não teve muitas pessoas que concordaram depois, mas foi uma forma de mostrar nosso judaísmo. Então eles sabiam que eu era judeu, mas não sabiam achavam que eu era brasileiro. Por enquanto eu estava achando que eu era brasileiro. Tá? Aí a gente acabou desembarcando lá em Entebbe. Eram 300 pessoas no avião, tá? E lá em Entebbe, além dos 4 terroristas do avião, tinham lá mais 6 terroristas, mais 6 árabes, esperando lá já em Entebbe, que ajudaram na guarda, né, dos reféns. Aí houve uma separação de judeus e israelenses dos demais. Sim. Você ficou entre os israelenses e judeus ou você ficou entre os não israelenses? Então, na segunda-feira, eles separaram, começaram a chamar. Nós estávamos junto com os israelenses e pouco a pouco eles foram chamando pessoa, sem falar quem eles estão chamando. Mas, assim, depois de 1 hora, 2 horas, de repente, todas as pessoas em nossa volta, que eram os israelenses, foram chamados a passar para o outro lado do salão. Nós, inicialmente, ficamos do lado dos não israelenses. Tá? Mas, aí aconteceu uma segunda episódio com a gente. Logo depois de passar os israelenses, nós vimos que eles estavam supervisionando a gente, estavam assim, olhando para a gente o tempo todo.
No começo a gente achou que era só um sentimento, mas nós começamos a fazer um teste. Nós dois fomos para a direita do salão, olharam para a gente. Fomos para a esquerda, olhando para a gente. Então a gente começou a ver que eles tinham alguma coisa desconfiando da gente. Depois nós descobrimos... Desculpe a interrupção. Quando você fala a gente, é você e o Jacques ou é todos os judeus? Não, eu e o Jacques. Porque os israelenses já tinham passado para o outro lado. Tá? Depois a gente descobriu, quando eu estava ainda no avião, quando eu fui para a toalete, no avião, eles me revistaram de novo, o árabe me revistou de novo. E mesmo que eu engoli a carteirinha do Mishmar Ezrahi, ele acabou descobrindo na minha carteira um cartiz Talmid de Eged, que pagava meia nas viagens intermunicipais. E o cara cismou que isso aqui era uma carteira de identidade israelense. Ele me devolveu, mas lá quando estava em Tebe, quando começaram lá a olhar para a gente o tempo todo, pediram essa carteira de volta. E aí levaram o Jacques e mais 2 jovens para o outro lado, para o lado dos israelenses. E os 3 passaram por uma sessão de interrogatório. No caso do Jacques, foi um interrogatório de mais ou menos 1 hora. E o cara que interrogou o Jacques era um brasileiro, um árabe que viveu no Brasil. Tá? Mas o Jacques conseguiu convencer ele de que ele era um brasileiro, que estava estudando em Israel, religião, tudo tal. O outro cara que foi levado para o interrogatório, ele ficou lá do lado dos israelenses. Faz mais de 40 anos que eu conto essa história. Eu sempre falo, era um cara que tinha um rádio amador, quem sabe o que era naquela época, não existia celulares, um rádio amador, um jovem francês, estudante e tal. O ano passado, faz 1 ano e meio, faz 1 ano, quando ele estava contando essa história em Tel Aviv, numa sinagoga, ele aparece lá. Ele se levanta e fala, quando estava nessa parte da história, eu era o jovem do rádio amador que foi levado para o outro lado. Eles quebraram meus dedos, quebraram minhas mãos, me bateram, porque eu trabalhava na Tassiá Avirit, em Israel. Eu era francês, mas eu trabalhava na Tassiá Avirit. E eles queriam tirar de mim os segredos que eu sabia de Tassiá Avirit, queriam que eu confessasse que era israelense, mas não era israelense. E ele acabou ficando lá, ferido e tal, e acabou saindo junto com os israelenses, tá? E ele, Bemet, fez chuvá, e a gente acabou se encontrando 45 anos depois, em Tel Aviv, fechando o ciclo. Mas depois o Jacques voltou para a parte dos não-israelenses. Na hora que ele voltou, o Jacques, a alemã, que ela era muito cruel, ela era brigava muito, batia muito, veio com uma Tat Mikla, uma mini metralhadora, colocou a metralhadora na cabeça do Jacques, começou a gritar, por que você veio para esse lado? Você tem que estar do outro lado. Mas aí a gente acabou chamando o terrorista brasileiro lá e acalmou ela um pouquinho. Tá? Bom, Rafael, você foi libertado antes da chegada do Exército de Israel. Então, olha, tentando chegar logo no final, na terça-feira libertaram 100 reféns não israelenses, não judeus. E estavam fazendo a lista. Nós fomos falar com o brasileiro, o terrorista que estava fazendo a lista também. Olha, a gente precisa chegar no Brasil, nossos pais estão esperando. Ele colocou nosso nome. Mas, naquela hora, na hora de chamar as pessoas, a gente viu que nosso nome não estava na lista dos que foram libertados na terça-feira. Na quinta-feira, novamente... Qual foi a sensação de ver que teu nome não estava na lista? Com 2 jovens, garotos de 16 anos, como é que vocês reagiram a isso? Desilusão. Mas, emuná, Bezat Hashem.
Na quinta-feira, vieram de novo fazer uma lista, e de novo eu fui falar lá com um brasileiro, por favor, me põe meu nome na lista, etc. Olha, eu com 16 anos, eu era santista, era time do Pelé, santista roxo. Eu tinha uma bandeira de 5 metros por 4, não perdia um jogo no Brasil. Desculpe interromper, mas é a sua característica mais importante. Mas olha o que eu fiz. Eu comecei a falar com um cara, eu vi que o cara é corintiano e tinha a final do campeonato do Corinthians e a 6 anos depois. Eu falei, olha, eu sou corintiano roxo, você precisa me liberar daqui que eu preciso estar na final do Corinthians. Bom, ele colocou meu nome lá e começaram a chamar as pessoas, né? Chamaram as pessoas e a gente estava na lista e a gente estava na fila para sair de lá. Mas faltando, sei lá, demorava, cada um era interrogado a 5, 10 minutos, faltando uns 20 pessoas para chegar lá, um árabe veio e chamou nós dois, e mais um outro casal de ingleses, de americanos, vocês vão ficar aqui. Tirou a gente da lista, da fila. Então, tinham já liberados 90 pessoas, eu entendo um pouquinho de árabe, meus pais vieram da Síria, eu entendi eles falando, eles estão falando que está faltando 10 pessoas para completar os 100. Aliás, eles anunciaram, a gente não sabia disso, mas eles anunciaram que se Israel não libertasse 31 terroristas que estavam nas prisões de Israel, prisão perpétua, eles iam começar a matar um refém por hora, Motzei Shabbat, sábado à noite. Então a gente não sabia disso. Mas Israel estava uma grande tensão. Tá, no final, começaram a chamar um, chamar outro. Eu falei para 99 pessoas, eu ainda estava lá dentro. Aí eu falei para o Jacques, se chamarem um de nós dois, os dois se levantam. Então chamaram o Rafael chamar, a gente se levantou, a alemã começou a berrar, chamou só um, falou, não, nós estamos juntos, já falamos com um árabe lá, o brasileiro, e acabaram libertando 101 pessoas na quinta-feira. Então, de verdade, eu acabei perdendo o principal, que foi a libertação que Tzal fez Motzei Shabbat no sábado à noite. Então, eu acabei saindo na quinta-feira. E os traumas que ficaram, Rafael? Olha, antes dos traumas, eu quero falar sobre as lições. Pode ser? Claro. Então, nós, na Yeshiva, temos um professor muito bom de filosofia judaica, e ele ensinou uma passagem do Rambam, Maimônides, que diz que um Yehudi, que ele é morto pelo seu judaísmo, ele está fazendo um Kiddush Hashem, está santificando o nome de Deus, que ele morre pelo seu judaísmo. E o degrau dele no Olam Haba é imensurável. Na linguagem do Rambam, Harugei Malchut, Ein Kol Briah Yocholah Lamod Bimchitzatam. A recompensa de um cara que foi morto pelo seu judaísmo, ninguém consegue se equiparar. Então, numa vez que nós estávamos deitados lá no chão, o Jacques me disse, não, se acontecer alguma coisa, pelo menos nós vamos ter um grande Olam Haba. Vou fazer Kiddush Hashem. Aí eu me lembro que eu respondi para ele, uma resposta que o Rav Binyamin sempre dizia, olha, é verdade, mas a meta do Yehudi tem que ser viver por Kiddush Hashem. Viver para santificar o nome de Deus. E às vezes até é mais difícil, porque é uma tarefa que você tem que fazer a vida inteira, até os 120, todo dia de manhã, acordar e ver como é que você pode santificar o nome de Hashem. Como é que você pode ser uma pessoa melhor, fazer esse mundo um pouquinho melhor. Então, essa aqui é uma lição que ficou na minha cabeça. E a segunda lição que ficou na minha cabeça é o Rav Binyamin, que foi sobrevivente, ele terminou a guerra em Bergen-Belsen, e ele foi levado num trem, quando estava no final da guerra, e colocado ao lado do rio Elba. E quando os alemães começaram a metralhar os Yehudim, chegou um tanque dos aliados e os alemães fugiram. Então, o Rav Binyamin
falava para a gente que já que a vida dele foi salva por um triz, os alemães estavam metralhando já, então ele vai dedicar a vida inteira dele para a Israel. Ele falou. E realmente ele foi para o Kibbutz Yavne, fundou a Shivat Oretzion, foi para Petrópolis, foi para Barilã, etc. Então eu não me comparo com ele, mas naquela hora eu falei, olha, se Deus me tirar daqui salvo, eu vou dedicar 3 anos da minha vida para uma shlichut no Brasil, para Am Israel. Então, dessa história de Entebbe ficou ficando no meu coração que eu tenho que algum dia voltar para fazer uma shlichut. Eu fui para Israel, estudei em Israel, comecei a trabalhar em Israel, casei com uma carioca em Israel, mas a gente sabia que tinha que voltar. E acabei voltando, então, em 1979, para 3 anos, tá? Para pagar a minha promessa. Mas, por enquanto, estamos 31 anos no Brasil, mas contando os dias, se Deus quiser, para fazer aliar em breve, se Deus quiser. Bem, se Deus quiser. Então, essas são as lições. O trauma, quem acredita que tudo está na mão de Hashem, consegue passar pelo trauma também. Muito bom. Rav, o nosso tempo oficial está se esgotando, mas eu não posso terminar esse nosso bate-papo, que está sendo maravilhoso, sem te perguntar sobre a tua luta no Líbano. Você acabou voltando para Israel, fazendo o curso de rabinato, enquanto estudou para rabino, se alistou no exército em paralelo e acabou sendo convocado para lutar no Líbano. Conta para a gente um pouquinho sobre esse pedaço da sua vida no exército lá no Líbano. Então, não é bem convocado, porque naquela época eu era brasileiro, continuei sendo brasileiro, e começou a Guerra do Líbano em julho de 81, se não me engano, e 82, a gente começou a Primeira Guerra do Líbano. A gente assistia diariamente, foi uma guerra difícil, principalmente após a invasão, a primeira invasão, a situação que o exército de Israel estava no Líbano acabou sendo algo muito desgastante. Muitos soldados morriam diariamente. Então, eu fui falar para o meu rabino, lá eu estava no Koilel já, estava casado com a Monique. Então, eu fui falar para o rabino, eu quero me voluntariar, eu quero ir para o exército. Ele falou, não, mas você tem que saber que a Torá é importante não menos do que ir para o exército. Eu falei, eu sei, mas eu quero então, rabino, eu quero que o senhor mande chamar todo mundo aqui às 6 da manhã e a gente ficar estudando até 10 da noite. Porque se a gente é igual ao exército, por que a gente não vem às 6 da manhã estudar a Torá aqui? Por que a gente não fica até às 10? A gente chega às 9, 9 e meia, não é a mesma coisa. O rabino não teve essa coragem e eu acabei falando, então eu vou me voluntariar. Então, me voluntariei, virei israelense. Naquela época, virei israelense para poder ir para o exército. Então, acabei me voluntariando e estava na Yeshiva, eu fiz Exder Merkas, quer dizer, um acordo com o exército, que eu vou fazer a Tironut, e vou fazer 6 meses ou 9 meses, e depois vou fazer Miluim. Então, era depois da guerra, e eu fui justamente para ajudar na guerra, e acabei indo para o Líbano, ficamos lá 4 meses, quer dizer, 4 meses do meu serviço foi dentro do Líbano. Os terroristas estavam mais na parte oeste do Líbano. Eu estava mais na parte leste, que era na frente dos sírios, né? Mas como eu estava na infantaria, nos canhões, a gente bombardeava muitos acampamentos de terroristas em cima das montanhas do Líbano. E, bom, fora isso que a gente tinha que cuidar de uma população que também era uma população não tão a favor de Israel, e tinha muitos terroristas escondidos naquela região que a gente tinha que supervisionar e tentar afastar eles de lá. Então, eu dei uma pequena participação, mas, de verdade, eu primeiro
como vocês, que se voluntariam, sente uma ligação enorme com o exército, mas com a Am Israel todo, com a terra de Israel. E, além disso, eu aprendi muita coisa no exército. Aprendi o que é responsabilidade de verdade e aprendi o que é lutar e acreditar nas suas metas. Nunca desista, porque se você não consegue dessa vez, tenta de novo, que num dia você chega lá. Deu para ouvir? Claro, claro. Rabino, eu não sei como lhe agradecer. Achei maravilhosa essa entrevista. Eu queria lhe dizer que nós temos mais ou menos a mesma origem. Eu também comecei a minha vida de adolescente no Bnei Akiva, como você. Também vim para Israel como jovem, estudar, no meu caso, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas antes disso, enquanto eu estudava hebraico no Ulpan, no Kibbutz, em Tsurim, eu ia assistir aula também numa yeshiva do Bnei Akiva. Depois do meu trabalho, eu terminava de trabalhar muito cedo, porque a gente começava de madrugada, então terminava por volta da 1h30, e aí de tarde eu corria na yeshiva do lado do Kibbutz em Tsurim, para ouvir, então, um jovem rabino, o Rav Druckmann, era o Rav da yeshiva, grande Rav Druckmann hoje, e temos origens similares. Estou extremamente feliz de saber que meu neto é seu aluno e que vai nesse mesmo caminho, se Deus quiser. Te desejo o maior sucesso nesse empreendimento maravilhoso que é a Yeshiva Or Israel College. Eu acho que é uma yeshiva maravilhosa, sionista, dedicada a educar tanto para o judaísmo como para o sionismo e para o amor de Am Israel. Agradeço a todos que estão aqui conosco durante 1h10. Ô, Marcos. Pois não? Marcos, eu também gostaria de dizer que o nosso neto está lá na yeshiva dele, né? Com verdade, muito orgulho. Verdade, Márcio. O Márcio é o pai da minha nora e, portanto, parte da minha família. Legal. Então, 50% Rabino, eu quero lhe para cada agradecer muitíssimo de estar conosco. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou durante essa 1h10 de um papo maravilhoso. Quero colocar o Sarel à disposição de todos que quiserem participar. Vocês ouviram hoje Dona Gerta, que participou conosco aos 83 anos e já está inscrita para um próximo grupo. Vocês ouviram a Helena, que participou conosco aos 67 anos. Não está conosco hoje, infelizmente, porque está numa atividade privada, mas o Gabriel, de 28 anos, que também participou conosco. E o que eu quero dizer a vocês é que o espectro para trabalhar, para participar do grupo Sarel é muito grande e vocês são bem-vindos para programas de 1, 2 ou 3 semanas no Exército de Israel. E vontade de colaborar com o sistema Sarel, podem entrar no nosso site, que é www.sarel, Sarel se escreve SAR-EL.org, e dentro do Sarel fazer a sua contribuição ou mesmo a sua inscrição. Aqueles que queiram conversar sobre o Sarel em português ou em espanhol, podem escrever para uma palavra só, voluntariado Sarel, tudo junto, sem o hífen nesse caso, voluntariadoSarel@gmail.com, ou em inglês, sarelvolunteers@gmail.com. Agradeço a todos vocês. Rabino, por gentileza, suas palavras finais. Olha, nós estamos, todos nós, somos uma argola nessa linda corrente que é Am Israel. E as argolas são lindas. Cada argola por si é um mundo inteiro. Então, obviamente, eu estou muito contente de ver todos vocês aí, participar com vocês dessa iniciativa do Sarel. E agradeço pela ver tanta gente legal aqui. Tá? Um grande, grande abraço. E terminando, um beijo para Dona Gerta. Dona Gerta, boa noite. Um beijão. Tchau. Tudo de bom. Muito obrigado a todos. E se Deus quiser, estaremos no mês que vem com algum programa novo
com uma nova entrevista com pessoas interessantíssimas e falando de novo um pouquinho sobre esse maravilhoso projeto de ajuda às Forças de Defesa de Israel, chamado Projeto SAR-El, como eu disse, SAR-EL.org, até o mês que vem, se Deus quiser. Muito obrigado por estarem conosco. Obrigada, Marcos. Tchau. Tchau, Miriam. Muito obrigado. Tchau, obrigada a você. Tudo de bom. Parabéns, Rabino. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, Marcos, querido. Obrigada. Obrigado a você, Marlene. Obrigado, Ana, por estar conosco. E eu quero mandar um beijo para a Vera Khan também. Viu, Vera? Beijo enorme para você, querida. Oi. Rabino Chamar. Obrigada, Marcos. Obrigada, Rabino. Acho que o Rabino Chamar já desligou. Vou mandar um beijo para o Bernardo Griner. Muito obrigado. E